Choro de Abel Ferreira repercute, palmeirenses loucos da vida porque dependem do São Paulo para não passar aí um dos maiores vexames dos últimos anos no Campeonato Paulista, quiçá no futebol brasileiro, viu? Por onde anda o Wendel? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Jean Gomes quer saber se existe a chance de o São Paulo contratar pelo menos mais um meia articulador ou um atacante de virada de campo. Melhor programa esportivo do YouTube. Obrigado, Jean, pelas palavras. Não tem chance de o São Paulo contratar mais reforços. Crise financeira no São Paulo sem precedentes. Muita dificuldade, tá? Diante desse cenário, hoje, o que o São Paulo precisa é reduzir custos. Se pintasse proposta por jogadores de salário alto, seria importante para o São Paulo baixar o custo. Isso porque, só para você entender, com o advento do FDIC, aquele fundo que vai captar 240 milhões de reais para o São Paulo nesse ano para pagamento de dívidas, o São Paulo precisa seguir a risco o orçamento. E hoje o São Paulo está acima do que está orçado para o departamento de futebol. Ó, Silmar Lima, boa noite, Nicola. O salário no São Paulo está atrasado? Silmar, vamos começar respondendo essa, eu nem preciso mandar a questão, porque já haviam me feito essa pergunta na live do final de semana, eu repassei para uma fonte do São Paulo, e a resposta foi, abre aspas, quer ver, eu estou abrindo aqui a mensagem, porque eu vou ler o que a pessoa escreveu, tá? Ó, salário em dia, embora tenha premiação que está sendo acertada. Estão acertando uma data para pagar em conversa com os líderes do time. Está tudo calmo em relação a isso, tá? Então, essa sequência ruim de resultados do São Paulo, são 4 jogos sem vitória, nada tem a ver com salários atrasados, tá? A única pendência é de prêmios relacionados ao Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o São Paulo alega não ter problema nenhum em relação aos jogadores. O Sidney Silva, Zubeldia vai ser demitido do São Paulo? Sidney, a resposta é não. Eu já havia contado no domingo que ele só cairia diante do Palmeiras em caso de uma goleada pesada, um 4-0, alguma coisa muito drástica. E existem alguns motivos. Tem gente do futebol que ainda confia nele. Mas, além disso, tem a questão financeira. Demiti-lo custaria 3 milhões e qualquer técnico de futebol hoje de ponta, se o São Paulo quisesse contratar um técnico de ponta, custaria mais do que R$1 milhão por mês que ganha o Zubeldia e sua comissão técnica, tá? Beto Foramilho, antigo parceiro do canal do Nicola. Fala, Nicola, quanto acima está a folha salarial do São Paulo? E por onde anda o Wendel? Supostamente ele estava treinando no Porto, deveria estar pronto. Vamos lá, Betão, não sei, a pergunta sua é super importante, tá? Eu comecei a live contando que hoje o São Paulo está acima do que está orçado para o departamento de futebol. Eu confesso para você que eu não sei quanto acima está, mas não parece ser muita coisa, até porque o São Paulo abriu mão de 15 jogadores. O que essa pessoa me fez de alerta foi algo mais ou menos assim: ó, Nicola, porque eu tinha perguntado de um reforço da lateral, alguma coisa assim. Ele falou: Nicola, a gente não pode contratar mais ninguém, é o contrário, a gente precisa abrir mão de um jogador importante, porque senão a conta não vai fechar. Eu falei: mas do que você está falando? Aí a pessoa lembrou, lembra daquela história do FDIC? Eu falei: sim. Então, o São Paulo precisa terminar o ano respeitando o orçamento. Não tem ajuste, não tem jeitinho. Nesse ano precisa ser cumprido a risco e hoje o São Paulo está um pouco acima do que está estabelecido, tá? Sobre o Wendel, ele não vinha jogando por uma opção do técnico do Porto. E o que mais chama atenção, né, Beto, é que o Cedric Soares, que não tinha clube, já estreou e o Wendel ainda não. O contrato que o Cedric assinou com o São Paulo é um contrato de risco para o Cedric, tá? Existia uma desconfiança em relação à capacidade física dele, porque ele não jogava há muito tempo. Então ele assinou um contrato curto, meio que em período de experiência, basicamente como fez o Sabino. Eu acho que até em condições melhores do que do Sabino. O Sabino, quando assinou com o São Paulo, assinou para ganhar 60 mil. Agora, na virada do ano, é que ele foi para 150 mil reais mensais. Mas o Cedric veio com um contrato curto, e se ele mostrar capacidade, aí sim ele acaba ficando, tá bom? O que mais? Tô tentando, tá, Ronei? Rodrigo Henrique da Silva. Se o Zubeldia não for bem no Brasileiro, uns 10 jogos, mesmo o São Paulo não tendo dinheiro, não vai demitir ele. O diretoria está esperando o Dorival cair na seleção. Rodrigo, é assim, ó, não dá nem para cravar que o Zubeldia chega no Brasileiro. Se o São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino no primeiro mata-mata, ele cai.
O Zubeldia tá na corda bamba. Por mais que exista dificuldade no mercado, por mais que o São Paulo não tenha dinheiro, ele precisa de resultados meio que urgentemente para seguir vivo, tá? Essa é uma constatação. Sobre o Dorival, agora a data FIFA de março é bem complicadinha para a seleção brasileira, né? É quando o Brasil pega a Argentina e a Colômbia. Esse talvez seja o maior risco do Dorival até a Copa do Mundo. Se ele for mal nesses 2 jogos, aí pode ser existir um barulho, tá? Bom, a estratégia de São Paulo, 3 zagueiros, fechadinho, tal, tirou Lucas, tirou Oscar, né, que foram preservados, é bem verdade, e o Oscar não estava 100%. Foi uma estratégia que acabou dando certo, por quê? Nos bastidores do São Paulo, o resultado foi importante. Veja bem, o resultado foi importante porque o São Paulo precisava sair do Allianz Parque sem ser derrotado, para não aumentar a pressão, para não aumentar aquela coisa, aquele barulho que já estava muito grande em relação ao trabalho do técnico Luiz Zubeldia. Eu trouxe aqui a informação ao longo da semana que o Zubeldia não cairia, mesmo uma derrota para o Clássico, mas sem dúvida nenhuma iria dar uma potencializada aí nesse ruído, nessa pressão, nesse barulho nos bastidores do São Paulo, e principalmente com o torcedor tricolor que já vê muitas críticas no trabalho do Zubeldia. Mas esse resultado, esse empate da maneira que foi, o São Paulo teve chance de ganhar o jogo com aquele chute do Lucas que o Everton faz a defesa. Rafael foi peça fundamental também para segurar lá atrás. Um resultado comemorado. Então, assim, o São Paulo já está classificado no Campeonato Paulista. Vai ter 2 jogos, né, contra a Ponte Preta, né, e depois um último jogo que eu não me lembro contra quem é, mas vocês vão me lembrar nos comentários. São 2 jogos que o São Paulo vai ter ali para garantir a primeira colocação no grupo, tentar a primeira colocação no grupo para, nas próximas fases, conseguir decidir em casa. O São Paulo vai aproveitar esse momento de, já classificado, ainda não vem Copa do Brasil, não vem Libertadores, Brasileirão começa depois do Paulista, para dar uma acalmada, uma diminuída na pressão nos bastidores, principalmente em cima do técnico Luiz Zubeldia. Obviamente, vai ter uma cobrança na melhora no desempenho, já está tendo uma cobrança nesse sentido, mas você não ter que decidir nada agora, você não ter que depender de um grande jogo, de um grande clássico para se classificar, por exemplo. A situação do Palmeiras é um pouco mais complicada, não ter que depender disso tira um pouco da pressão, sai um pouco da linha de crítica e obviamente você consegue trabalhar com mais tranquilidade para melhorar o time e obviamente mostrar para o torcedor que o trabalho tem um rumo, o trabalho está numa trilha. O Allianz Parque, essa estratégia de jogar com 3 zagueiros, de jogar fechadinho, de se defender, foi uma estratégia pensada na questão de sair com um resultado positivo e acabou que deu certo. Então a pressão diminui e o Zubeldia tem aí trabalho pela frente, com menos corneta, com menos pressão e obviamente com a cobrança de melhorar o time, melhorar o desempenho do time dentro de campo, certo? O São Paulo é a grande pedra no sapato do Palmeiras, principalmente na era Abel Ferreira, né? E for falar em mata-mata então no histórico, meu Deus, respeita teu pai, viu? E como o São Paulo, a gente sem se esforçar, consegue desestabilizar a porcaiada, né? É impressionante, cara. Na entrevista coletiva de Abel Ferreira, o português pistolou. Inclusive citou, não nominalmente, mas que dependerá do São Paulo para se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. E quando ele cita resultado de terceiros, é muito simples. O Palmeiras vai ter que torcer, dependerá de um resultado positivo do São Paulo contra a Ponte Preta se eles quiserem se classificar para a próxima fase. A situação do grupo do Palmeiras está assim, olha a situação. A Ponte Preta está com 19 pontos, está em segundo no grupo D, mesmo grupo do Palmeiras, né, que tem 17 pontos, ou seja, se o São Paulo vencer a Ponte Preta e o Palmeiras vencer o jogo dele, o Palmeiras ultrapassa a Ponte e consegue ali a classificação, se manter ali, ou depende de si só para conseguir a classificação. Agora, se o São Paulo perder para a Ponte Preta, aí o Palmeiras vai mais próximo do adeus. Claro, o regulamento ele é patético, né? O Palmeiras tem mais pontos que o Novo Horizontino, por exemplo, e pode ficar de fora, enquanto o Novo Horizontino já garantiu a sua classificação. Bizarro, mas eles aceitaram esse regulamento, assinaram os termos, concordaram, então tem que se lascar mesmo, chupa a porcada. Os palmeirenses terão que torcer pra nós, depende de nós, é isso mesmo. Eis a pergunta, o São Paulo tem que entregar ou não tem que entregar esse jogo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Tem palmeirense e alguns influenciadores que é impressionante, né? Mesmo com essa fase
ferrenha, horrorosa, com o time do Palmeiras jogando muito mal, eles não descem do salto, cara. A soberba verde não acaba, é impressionante. Bom, semana passada, muito se falou sobre salários atrasados no São Paulo. Vou explicar pela última vez para não ter nenhuma dúvida, tá? Não existe salários atrasados no São Paulo, pelo menos não agora. Está tudo em dia, salários, luvas, direitos de imagem, tudo certo, tá? Mas existe sim uma pendência da diretoria com os atletas. Essa pendência é em relação à premiação no Campeonato Brasileiro do ano passado. A diretoria já está conversando com alguns líderes do elenco para definir uma data para esse pagamento. O pagamento em questão é a parcela de janeiro que já venceu e não foi quitada. Os valores não foram revelados, mas foi parcelado até março deste ano. Direitos de imagem, que era um problema em 2024, já está tudo em dia, tá, rapaziada? Bom, não fazem mais do que a obrigação na diretoria. Vocês não querem também que eu solte rojão aqui pra vocês fazerem mais que a sua obrigação, né? Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!